Pessoal, vídeo aula 3, parte 8. Essa parte agora aqui nós vamos dedicar para definição textual e definição matemática do fator de potência, ok? Então nós temos aqui fator de potência, nós simbolizamos pelas duas letras FP minúsculas, né? FP. Textualmente, ele é definido como o quanto da potência total entregue pela fonte é útil. Ou seja, ele expressa a taxa de utilização da potência total entregue pela fonte. E quando a gente diz a taxa de utilização, a gente está querendo dizer o quanto da potência entregue pela fonte foi utilizável, o quanto ela é útil, o quanto ela representa a conversão de energia elétrica em outra forma de energia. É aquela potência média, ativa, útil ou real P, que tem um único sentido, da fonte para o elemento resistor e não retorna mais, porque lá o elemento realiza a conversão da potência elétrica em qualquer outra forma de potência, seja potência térmica, potência mecânica, potência luminosa, etc. Ok? Então vejam, quando a gente diz o quanto da potência total entregue pela fonte é útil, quem é a potência total entregue pela fonte? A potência total é a composição das duas potências que a fonte entrega para o circuito. Ela entrega a potência média, ativa, útil ou real P e troca com o circuito a potência reativa ou imaginária Q. No total, a composição dessas duas, nós vimos, é a nossa potência aparente S. Então, o total está aqui, ó. É uma taxa de utilização. É o útil pelo total. O total é a potência aparente S. A utilização, o quanto ser útil, nós estamos falando da potência média, ativa, real ou, conforme o próprio nome diz, útil. Então, o útil pelo total é P por S, ou ainda potência útil por potência aparente. Esta é a definição matemática do nosso fator de potência. Bem, vejamos agora, examinando o nosso triângulo de potências que nós já vimos, né? Aqui nós temos um triângulo de potência de uma carga de natureza resistiva e indutiva. Por que a gente diz resistiva e indutiva? Nós dizemos que é resistiva e indutiva porque, primeiro, é resistiva porque demanda uma potência média, ativa, útil ou real P medida em watt. Logo, é resistivo. E é indutivo porque demanda uma potência reativa ou imaginária, que é L, expressa em volt-ampere reativo, né? Porque ela tem um ângulo positivo de mais 90 graus. Nós vimos que convencionalmente a potência reativa com sinal positivo é convencionada para expressar indutiva, sinal negativo capacitivo, ok? Muito bem, aqui nós temos a composição das duas, a nossa potência aparente S medida em volt-ampere. Então vejam, quando a gente inspeciona visualmente o nosso triângulo de potência, né, nós constatamos o seguinte: o elemento P, potência média, ativa, útil ou real, enquanto entidade do nosso triângulo de potência, ele vem a ser o cateto adjacente ao ângulo φ. Perceberam? E a nossa potência aparente S, a hipotenusa. Nós sabemos que devemos, né, manter sempre com a gente aquelas 4 relações do triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, né, e as 3 relações trigonométricas do triângulo retângulo. Uma das relações trigonométricas do triângulo retângulo diz o seguinte: a razão, a relação, a divisão, o quociente entre o cateto adjacente e a hipotenusa resulta no cosseno do ângulo. Portanto,
P e S são, respectivamente, cateto adjacente e hipotenusa do triângulo de potência. Portanto, o fator de potência vem a coincidir, o seu valor vem a ser, matematicamente, o próprio valor do cosseno do ângulo φ, do ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão. Ok? Muito bem. Agora vamos dar um exemplo aqui de um circuito de natureza resistiva indutiva. Esse circuitinho aqui, um resistor em série com uma reatância indutiva, pode representar para nós um motorzinho monofásico, por exemplo. Ok? Bem, vamos imaginar o comportamento desse circuito a cada 1/4 de ciclo. A gente montou aqui uma gradezinha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 1/4 de ciclo, e depois aqui começa a repetir primeiro e continua. Aqui nós estaríamos continuando, né? Certo? Muito bem. E agora a gente vai analisar o fluxo das potências a cada 1/4 de ciclo para este cenário aqui de um motor operando. Bom, nós já sabemos que este motor elétrico, representado aqui pelo resistor, né? Esse resistor, ele representa uma conversão de energia elétrica em torno de mais de 90% da potência elétrica que esse motor converte, ele vai entregar lá em potência mecânica. Tá? O percentual menor, faltante para 100%, representa as perdas no motor elétrico que a gente já viu, as perdas no cobre, as perdas no ferro, ok? No núcleo dele, né? Muito bem. Então vejamos, nós sabemos que a potência ativa, média, útil ou real P, ela tem um único sentido, da fonte para o elemento resistor em todos 1/4 de ciclos. Então aqui, ó, para todos 1/4 de ciclo, para a potência P, nós vamos representar o fluxo dela. Está sempre indo, ó. Fonte para elemento, fonte para elemento, fonte para elemento, fonte para elemento. Sempre com o mesmo sentido. A potência P vai e não volta. Ela é útil, ela representa a conversão de potência elétrica em outra forma de potência. Muito bem. A potência reativa indutiva, o que nós aprendemos a respeito dessa potência reativa indutiva? Né? Nós aprendemos que o indutor, ele carrega-se nos 1/4 de ciclos pares, no segundo e quarto 1/4 de ciclo, e descarrega nos 1/4 de ciclos ímpares, no primeiro e no terceiro. Ele carrega e descarrega 2 vezes, né, a cada período ou ciclo elétrico. Então vejamos, nós teremos aqui, ó, no segundo 1/4 de ciclo, um fluxo de potência reativa da fonte para o elemento, porque é quando ele carrega. No terceiro 1/4 de ciclo, o indutor vai devolver a potência armazenada para a fonte, vai descarregar. Então o sentido é elemento para a fonte, volta. No quarto 1/4 de ciclo, nós teremos novamente o nosso indutor carregando. Fluxo de potência reativa, QL, da fonte para o elemento. Está indo. Tá? Ok? No primeiro 1/4 de ciclo, se repetiria, né? Ele retornaria esse fluxo de potência reativa. É a descarga do indutor. Ok? Então, isso, o motor operando nessas condições sozinho. Bom, o que ia acontecer aqui? Nós teríamos um triângulo de potência de base P e altura QL, tal qual esse triângulo aqui. Nós teríamos um fator de potência que seria menor do que a unidade. Vocês perceberam que o fator de potência ele vai variar de 0 até 1, né? Não tem como ele ser maior do que 1. Um cateto jamais vai ser maior do que a hipotenusa. A gente pode ter um cateto igual à hipotenusa, né? Um triângulo de altura 0, a hipotenusa cai em cima da base, ficam iguais. Aí nós temos o cosseno de 0, que é 1, um fator de potência unitário, ok?
Mas vejam que nessas condições nós temos um fator de potência menor do que 1, o motor operando sozinho. E agora nós veremos o que fisicamente significa realizar uma correção ou compensação do fator de potência. Vamos examinar só fisicamente o que significa, o que está se fazendo. Mais adiante, nós veremos o cálculo que se faz para dimensionamento dos componentes para compensar um fator de potência, ok? Agora a gente só vai ver a significação física. Então, a ideia aqui é a seguinte, é aproveitar aquele aspecto que nós vimos dos elementos reativos, indutor e capacitor, da dualidade, eles são duais, né? Nós vimos que a dualidade significa que tudo que ocorre com o capacitor ocorre também com o indutor, só que em tempos inversos, né? O próprio processo de carga e descarga do indutor e do capacitor, ele é completamente oposto no tempo. Nos 1/4 de ciclos ímpares, o capacitor carrega, o indutor descarrega. Nos 4 de ciclos pares, o capacitor descarrega, o indutor carrega. Então é isso que nós